Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida humana, ela está marcada nos seus extremos por dois momentos em que nós estaremos completamente na companhia de alguém. Estivemos no passado e estaremos no futuro. Isso é claro, se a nós for dada a graça do reino dos céus, porque no inferno essa companhia será profundamente dolorosa, de um jeito que nós nem conseguiríamos definir que tipo de dor é essa. Mas a verdade é a seguinte: nós começamos a vida completamente dependentes de alguém que nos acompanha o tempo todo, e terminaremos a nossa vida também acompanhados o tempo todo de uma outra pessoa, ou de três: Deus. No início é nossa mãe, depois nosso pai também, e no fim, Deus. O que acontece no meio desses dois extremos vai ser determinante para a gente saber o final. E na prática, nós teremos que aprender a lidar com o nosso desajuste interior, as coisas que nos acontecem ao nosso redor. Nós teremos que lidar com a dor de não entendermos todas as coisas, de não sabermos exatamente para onde nós estamos indo, o que é que nós estamos fazendo, e talvez teremos que lidar com a maior de todas as dores, que é a dor da solidão. Tudo isso nesse meio tempo. Todos nós, de alguma forma, somos carentes de uma presença. Mesmo aquelas pessoas que gostam de viver sozinhas, no seu quarto, isoladas, elas não vivem assim tão isoladas. Geralmente tem um videogame, tem um computador, tem uma droguinha ali para se animar. Então não é um isolamento assim absoluto. O isolamento absoluto, humanamente falando, para uma pessoa saudável, é impossível. Nós fomos feitos para os outros. E, meus queridos, o que nós estamos vendo acontecer na nossa cultura atualmente, desde a Revolução Sexual, lá na década de 60, e vem avançando conforme o tempo vai passando, é um movimento cada vez mais intenso de buscar superar essa solidão a partir do contato sexual. O que é o desejo que as pessoas têm pelo prazer sexual? Não é exatamente um desejo pelo prazer, mas é um desejo por algo ou alguém que alivie a dor de um vazio que eu possuo dentro de mim e que eu acredito que vai resolver na medida em que eu tiver esse prazer com essa pessoa. Por isso é tão grave. A gente acaba usando a pessoa para nosso objeto de prazer pessoal. E no fim das contas, o contato sexual, em todos os níveis, mesmo dentro do casamento, o contato sexual, ele é um tipo de busca para resolver um problema de solidão. Mesmo as pessoas que brincam sozinhas, sexualmente falando, elas não brincam tão sozinhas assim, porque elas têm o cérebro dela motivando elas a fazer alguma coisa, ou mesmo a internet. Isso está piorando cada vez mais, e está deixando as pessoas cada vez mais amarguradas e solitárias, sem conseguir compreender de fato o que é que nós estamos fazendo aqui, perdendo o sentido da vida mesmo. Nós estamos aqui, meus irmãos, falando de modo simplório, nós estamos aqui para encontrarmos a companhia que nós tanto desejamos. Aquele alguém, diante de quem, na medida em que nós nos relacionarmos com ele, vai suprir todas, sabe o que é todas? Absolutamente todas as carências do nosso coração. E como nós somos carentes, absolutamente carentes. No início da nossa vida, a gente vê isso, não porque a gente se lembra, né? Mas porque a gente vê no exemplo dos bebês. Uma criança, a gente no início da vida, a gente depende absolutamente em todos os momentos dos nossos pais. E é engraçado, né? O fato de que uma criança, quando ela começa a chorar, quando ela começa a fazer uma manha, ou um choro gritado mesmo, insuportável, às vezes o que ela quer é só colo, é só isso. Ou seja, ela quer companhia. Você pega ela no colo e aí começa aquele gingado natural que todo mundo carrega no seu DNA quase, né?
para frente, cansou esse lado, aí tem aquele gingado assim que você passa para o outro lado. A criança sossega. Que coisa impressionante. Ela sossega. Ela quer uma companhia, ela quer uma presença. E na medida em que o tempo vai passando, essa presença vai mudando, porque afinal de contas, às vezes a gente até quer alguém para colocar a gente no colo, mas não dá mais, né? Porque isso não resolve mais, né? Não resolve. Mas ainda assim continua sendo um desejo por companhia, que quando a gente fica mais velho, isso a gente olha também pelos exemplos das pessoas mais velhas, mesmo aquelas mais ranzinzas, aquelas pessoas mais ranzinzas, mais endurecidas, é muito natural ver um senhorzinho, uma senhorinha velhinha que sente falta das pessoas, que se sente um tanto quanto isolado, abandonado, fica choroso. Minha avó, pelo amor de Deus, está com 94 anos, quase cega, mas lúcida até. Já falei isso aqui para vocês, mas talvez alguém não saiba dessa história. Eu, no ano passado, fui lá antes de viajar e achei que tinha ido esse ano em fevereiro, alguma coisa assim. Aí, em abril, maio, sei lá, ela falou assim: faz tempo que o Henrique não veio aqui, desde o ano passado. Eu falei: oxe, que é isso? Claro que eu vim aqui esse ano. E depois eu fui tentar relembrar, e de fato eu não tinha ido lá esse ano, né? Já era maio. Meu pai falou: vai lá ver sua avó. Mas eu já fui lá. Não, eu tinha completamente me esquecido disso, né? Cheguei lá, apertei a campainha. Minha avó tá cega, gente, quase cega, mas surda ela não tá. E lúcida. Apertei a campainha e falei: vó, sou eu, Henrique. Ela gritou lá do fundo: nossa, quem é vivo sempre aparece, né? E tá com 94 anos. Meus queridos, isso mostra uma espécie de... é uma espécie mesmo, não é exatamente o que eu vou dizer, mas é uma espécie de deformidade interior, de deformação interior, que gera muita angústia, muita dor, e que faz com que nós procuremos nas pessoas, nas coisas, na carreira, no sucesso, nos bens, no pecado, enfim, a solução. Algo que nos preenche interiormente e com o que nós possamos dizer: pronto, agora estou em paz. E vejam que coisa interessante. Deus, que nos criou assim, e sabia, Deus que sabia que nós precisávamos de uma companhia que estivesse aqui junto conosco, olhando olho no olho, que nós soubéssemos que estava vivendo a nossa vida, sofrendo a nossa vida, desejando na nossa vida. Deus, que sabia de tudo isso, veio até nós para resolver esse problema. E a sua presença se dá através da palavra. Ele fala conosco, meus irmãos. Deus fala conosco de um modo real, realíssimo, muitas vezes imperceptível, mas real. É o que nós ouvimos na segunda leitura. Muitas vezes e de muitos modos, diz a carta aos Hebreus, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Como é que Deus falava no passado pelos profetas? Havia umas pessoas que eram eleitas por Deus para serem mediadores entre o céu e a terra. Esses eram os profetas. Os sacerdotes, eles também eram mediadores, mas em outro sentido, porque eles ofereciam um sacrifício a Deus para aplacar a ira de Deus e assim o povo não ter os castigos. Os reis também eram mediadores, mas em outro sentido, porque eles governavam o povo em nome de Deus. Então assim, cada um deles exercia uma função de mediação com o povo. Isso, é claro, acontecendo, e o povo só iria perceber se tivesse fé em Deus. Em Deus que quer estar com o povo, em Deus que se revela, em Deus que quer conduzir o seu povo para a felicidade. Mas vejam, ninguém achava que Deus falasse com o povo, com as pessoas comuns. Davi, o rei, com ele Deus talvez falasse. Natã, Isaías, Oséias, os profetas, com eles Deus falava. Os sacerdotes, com eles Deus falava. Com o povo, a gente não vê muito isso. E além disso, no passado, a carta aos Hebreus está dizendo, no passado, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos nossos pais. Além de ter falado com os profetas, como é que Deus falava? No impacto. Era uma montanha pegando fogo,
Era um terremoto acontecendo, era uma coluna de nuvem que conduzia o povo, era o mar se abrindo, era uma coisa assim bastante impactante, num nível, pedagogicamente falando, bem baixo, que era o modo como as pessoas podiam compreender naquele momento. Conforme o tempo foi passando, o povo foi amadurecendo, Deus quis elevar o tom da conversa e utilizar de palavras para falar com o povo. Aí a gente vem para a igreja e pede: Senhor, eu quero um sinal, me dá um sinal que é isso mesmo que o Senhor está falando. A gente rebaixa muitas vezes a palavra de Deus, que quer falar a nós, respeitando a nossa humanidade, e a gente quer agir de forma meio infantil, com sinais, tipo, pegar um chinelo na mão, olhar para você fazendo arte e não precisar falar nada. Isso é um sinal, né? Eu aprendi muito com esse sinal, muito. Tenho marcas na perna, inclusive. Não, brincadeira, não ficou tanto, não é para tanto. Mas esse é um sinal que, sem precisar dizer nada, diz muito. Um olhar é um sinal. Isso se faz com criança. Tente bater num adolescente para você ver. Tente educar um adolescente pelo olhar. Ele não está nem aí para você, meu bem. Passou a fase, acabou. Como é que se educa adolescente? Na conversa. Você vai elevando o tom da conversa, vai fazendo com que aquela pessoa, através de um processo de reflexão, vai entendendo o que é a sua vida, por que é que ela está aqui, o que é que ela tem que fazer com a vida dela, e por que que aquelas coisas que ela está fazendo não está certo, e que ela deveria fazer outras coisas. Padre, eu fui adolescente e ninguém me ensinou isso. Pois é, isso é um problemão que nós estamos enfrentando, mas deveria acontecer. Deus está elevando o tom do discurso. Ele não quer mais tratar a nós de modo infantil. Não é só por sinais. Ele já não quer mais fazer sinais. O sinal já foi dado, é a cruz. Mas ninguém consegue entender, né? Quem é que consegue interpretar corretamente a cruz? Somente quem tem o dom da sabedoria. Olha para a cruz e, infundido pelo dom da sabedoria, sabe: Deus me amou e quer que eu ame a cruz. Que alegria há em amar a cruz. Quem é que vive assim? Ninguém. Os santos vivem, porque estão tomados, dominados pelo dom da sabedoria, e sentem um prazer na cruz. É um negócio impressionante. A gente sente prazer comendo, sei lá, panetone de 1000 folhas. Pegar que é o show. Eu estou com isso na cabeça porque eu comi hoje, bom demais. Dá prazer? Com certeza. Mas e o prazer da cruz? O sinal está lá. Porque Deus sabe que nós precisamos, Ele nos formou assim, que nós precisamos da palavra para entender o que é que está acontecendo. O que é que Ele fez? Ele veio falar? Não. Ele veio ser essa palavra. A palavra se fez carne, habitou entre nós, e ela já está falando aqui, sem precisar falar nada. Ela já está falando. Agora nos resta saber quem é que vai ouvir, quem é que quer ouvir. Porque se nós ficarmos insistindo nessa ideia: Senhor, me dá sinais, eu preciso de sinais. Senhor, olha, só se abrir o céu e vir a pomba do Espírito Santo iluminar o meu caminho e me mostrar a passagem certeira das Sagradas Escrituras, o que é que eu tenho que fazer, só assim eu vou agir. Às vezes Deus é tão bondoso e misericordioso que ouve a gente. Ele sabe que a gente precisa daquilo naquele momento, mas não dá para viver de sinais, meus irmãos. Nós precisamos viver da palavra, não a palavra impressa numa gráfica, a palavra feita carne, a palavra feita carne, que se tornou carne e habitou entre nós para nos formar interiormente e ir aos poucos aliviando essa dor da solidão, da angústia, da dor. E é muito bom chegar num momento da vida e perceber que nada, absolutamente nada, nos satisfaz nesse mundo. Coitado daquele que espera ainda alguma coisa desse mundo. Coitado, vai sofrer demais. Até quando? Não sei.
mas seria muito bom se nós saíssemos daqui hoje com essa graça. Eu vou pedir para Deus essa graça no dia de hoje. Senhor, manda fogo sobre essa igreja na missa de Natal. Que o povo que veio na São José Operário hoje saia com esta graça. Qual graça? A certeza de que eles não vão ser felizes. Eles passam a te procurar de fato. Eles passam a querer te ouvir de fato. Passam a perceber que a sua vida é uma coleção de ilusões, às vezes muito bonitas, nas quais a gente acredita e põe muita expectativa e põe muita esperança, enquanto a palavra está sendo pronunciada a nós, está sendo dita a nós, e nós deixamos esta palavra cair. O que é que nos diz o Evangelho de hoje? A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio da palavra, mas o mundo não quis conhecê-la. Quem está ouvindo a palavra? Quem está se deixando conduzir, formar, transformar por essa palavra? Queridos, se humanamente falando, se nós temos uma conversa sincera, atenta com uma pessoa, aquilo que aquela pessoa tem para nos dizer através das suas palavras, aquilo mexe conosco, seja para o bem, seja para o mal. Aquilo mexe, aquilo vai causar alguma coisa. Agora aquela conversa, a pessoa está falando e você está lá, sim, claro, sim, com certeza. O que é que você disse mesmo? Isso não é conversa, você não está prestando atenção em absolutamente nada. Se nós não conversamos, nós não temos essa experiência, nós não sabemos o poder que tem a palavra de nos transformar. Agora, se você começa a perceber que a pessoa, na medida em que diz algo, quando ela quer dizer algo também, né? Se ela não está só soltando palavras para causar um efeito, também tem isso. Mas se ela de fato quer dizer algo, e você para ouvi-la, alguma coisa pode acontecer em você. Ela está tentando comunicar algo que está dentro dela, através deste instrumento que é a palavra. A palavra chega até nós e nos comunica algo daquela pessoa. De alguma forma nós tocamos a pessoa pela palavra, nós tocamos a essência da alma dela pela palavra, porque ela está se revelando a nós pela palavra. Mas nós não estamos tocando a essência mesma, nós não estamos tocando o fundo da alma dela mesma, somente aquilo que ela está revelando através da palavra, esse sinal passageiro. É isso que Deus está fazendo conosco. A sua palavra é um meio de tocar a sua essência. A sua palavra é um meio, em outras palavras, de resolver os nossos problemas de solidão e carência. É a palavra. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Ao invés disso, ao invés de conhecer a palavra, ficou aí, arrotando palavra à torta e à direito, achando que tem alguma coisa de fato para falar. Nós vamos falar o que, se a palavra não está em nós? Que resultado a nossa palavra vai ter se a palavra com P maiúsculo não está em nós? Algum, pouco, mas que resolva os nossos problemas interiores? Nenhum mesmo. E São João continua no Evangelho: a palavra veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. E a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Olha o que pode acontecer conosco se nós acolhermos a palavra e deixarmos que esta palavra nos transforme interiormente, a tal ponto de nós sermos filhos dele. E, mais uma vez eu repito, isso não é força de expressão, isso não é figura de linguagem, é real. Porque no céu, se a nós for dada a graça de chegar lá, e não é uma graça automática, a gente tem que trabalhar por isso aqui na terra, nesse entremeio entre os dois expostos, a companhia e a dependência dos homens em absoluto, e a companhia e a dependência de Deus em absoluto. Se a nós for dada a graça de chegar no céu, o que nós seremos por toda a eternidade no céu? Filhos de Deus.
E essa filiação começa justamente pela aceitação da palavra. Na prática, meus irmãos, nós precisamos gastar mais tempo para ouvir a palavra, para nos deixarmos formar por essa palavra, sermos contrariados pela palavra, porque a palavra nos contraria. Se tem uma coisa que Deus é mestre em fazer, é demolir os nossos castelinhos. Nossa, isso aí Ele faz com perfeição, graças a Deus, graças a Ele, né? Graças a Ele, porque Ele precisa nos mostrar que a nossa vida, os nossos projetos, as nossas visões não tem solidez real, não tem. E a sua palavra vem para destruir tudo isso, graças a Deus, porque tudo pode ser reconstruído, uma vida nova pode surgir dali, se nós estivermos muito atentos à sua palavra. E vejam que esta palavra que nós hoje estamos celebrando, encarnada no nosso meio, o que é que ela está falando? O que é que a palavra está falando? Nada e tudo ao mesmo tempo. O que é que uma criança precisa de nós? Atenção máxima. Essa criança é Deus. Logo, Deus está pedindo a nós atenção máxima. E eu pergunto a você, o quanto de tempo você tem gastado com Deus, seu Criador, Redentor, Salvador, razão da sua existência? Nós não vamos conseguir dar 24 horas da noite para o dia. Na eternidade será assim, 24 horas, 7 dias por semana. Agora a gente vai se esforçando de pouquinho em pouquinho, para dar sempre mais algo da nossa atenção para Ele, colocar Deus diante das nossas decisões, especialmente as grandes decisões, nas pequenas coisas do dia a dia, sempre se perguntar como é que a palavra estaria fazendo essas coisas, a palavra encarnada estaria fazendo as coisas que nós estamos fazendo, se aquilo agrada de fato a Deus. Nós deveríamos parar um momento todos os dias para procurar ouvir esta palavra, que não está aqui, a palavra não é o livro. Então não me venha com essa história de pôr a palavra debaixo do braço e sair por aí mundo afora pregando a palavra de Deus. Esquece, não é isso. A palavra quer ser pronunciada dentro, mas a referência é o livro, é claro, a Sagrada Escritura e a tradição da igreja, toda a história da igreja, a vida dos santos. Se nós não pararmos todos os dias, um pouquinho por dia, buscando ouvir esta palavra, ou até melhor, você que não tem um costume de parar assim para ouvir e sente dificuldade de se concentrar para ouvir a palavra, melhor ainda, já receba ela encarnada dentro de você pela Eucaristia. Temos oportunidade da missa diária, é para isso que a gente comunga todos os dias, quem tem essa oportunidade, para receber a palavra, viver da palavra, deixar a palavra falar. E gente, ela fala, e ela vai mudar a nossa vida na medida em que nós deixarmos, é claro. Mas se você não fizer isso, vai continuar nesse esquema de: Senhor, me dá um sinal, Senhor, mostra o sinal, por um sinal, qual é o melhor caminho? Senhor, eu estou completamente perdido, Senhor, qual é o sinal? E o sinal já foi dado. O próprio Jesus disse: nenhum sinal a mais será dado do que o da serpente elevada numa haste, uma referência clara à cruz de Cristo. Isso é conversa para outro momento. Mas o sinal é a cruz, o sinal já foi dado. Porém, volto a dizer, como aquele sinal é de difícil compreensão, nós temos toda a Sagrada Escritura e temos toda a história da igreja, de 2000 anos de igreja, que vem dizendo sempre as mesmas coisas, aprofundando nas mesmas coisas, mostrando para nós a novidade desta palavra, com muitas palavras, para tentar nos ensinar o que a palavra quer nos dizer. Só que se você não parar para ouvir, não quiser conhecê-la, não a acolher, a perderá. E aí, aquele que veio para te fazer companhia, ser presença na sua vida, será a causa máxima do seu sofrimento na eternidade, porque você rejeitou a palavra e escolheu um caminho infernal, ao invés de se submeter à palavra e se deixar guiar por ela. É uma questão de vida ou morte eterna
nós não fomos feitos para nós mesmos, nós fomos feitos para os outros. Ou melhor, para o outro. E é Ele que quer nos habitar, é Ele que quer ser a nossa companhia, só que nós precisamos deixar. E para que não haja dúvida de que Ele não está aqui para fazer mal nenhum para nós, Ele vem como um bebê. O que é que um bebê pode fazer, gente? Conosco? Nada, só dá trabalho, né? Mas o que é que nós podemos fazer com uma criança? Tudo, nós temos poder para fazer tudo o que nós quisermos com uma criança. É esse o tipo de sujeição a que Deus se coloca para nos mostrar. Veja a minha fragilidade e veja o quanto eu quero o teu amor. Confie em mim, ouça a minha palavra, que no momento não está dizendo nada, só quer a sua atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.